Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Hoje nós recebemos na nossa redação Ocesa Rodrigues. Ocesa, ele é psicanalista, Ocesa é pastor ligado à igreja, ao movimento evangélico, e hoje ele está aqui para nos falar sobre um projeto de pré-candidatura a deputado estadual, melhor dizendo, deputado estadual pelo PTB. Ocesa, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado Adão, obrigado pessoal do Diário do Noroeste por abrir esse espaço democrático, que eu acho que isso é super importante na mídia do nosso município. Ter um espaço democrático a todos aqueles que pretendem propor suas ideias dentro de uma possível candidatura nesse pleito de 2022. O senhor é filiado ao PTB, e o que o levou a pleitear essa possível indicação para a disputa? Na verdade, acontecem umas coisas engraçadas na vida da gente. Desde que eu vim morar em Paranavaí, eu vim de Brasília para cá. Em Brasília a gente tem uma vida política muito ativa, porque Brasília você respira política o tempo todo. E eu percebi em Paranavaí assim uma população que ela não tem vamos dizer assim, essa política aguerrida. E eu achei muito estranho. Então eu sempre atuei discutindo desde a gestão do Rogério, depois na gestão do atual prefeito, questionando algumas situações que acontecem no município. E isso faz com que você acabe aparecendo, amado por uns, odiados por outros, mas aqueles que se simpatizam com o nosso posicionamento fez uma pressão muito séria para que eu lançasse meu nome como pré-candidato, né? O meu partido fez a mesma coisa, eu relutei bastante contra isso, mas acabou que isso está se tornando uma realidade. Vamos ver se vamos efetivar esse projeto. A política tem também o seu lado prático. E, naturalmente, quem vai pleitear um cargo faz essa avaliação da questão da viabilidade eleitoral. O senhor disputou a última eleição municipal para vereador, ficou de suplente. E o que mudou no cenário que torna minimamente competitiva essa candidatura num universo aí que nós temos já 2 pré-candidatos colocados e andando e já, enfim, com as suas estruturas de campanha e outras que também eventualmente surgirão? Bom, como eu disse, houve assim um apelo popular muito forte em cima dessa pré-candidatura, né? Eu participei de uma reunião do partido no último dia 15. Nessa reunião havia pessoas de todos os bairros do município ali e eu fui pego de surpresa, porque era apenas uma reunião do partido. E ali eu fui intimado a lançar o nome para essa pré-candidatura. O que eu penso? Se a gente tem algo que pode agregar, e o meu conhecimento político, eu trabalhei na Câmara Distrital em Brasília, como secretário legislativo, onde todos os projetos passavam pela minha mão. Então, no que diz respeito ao legislativo, a gente aprendeu bastante trabalhando ali na Câmara. E eu acho que a gente pode agregar. Vamos dizer assim, essa manifestação popular nas minhas redes sociais, no meu Facebook, por exemplo, quando eu falei, tá, já que é uma coisa que o pessoal está querendo, eu aceito sair pré-candidato. As minhas redes sociais foram bombardeadas de apoio, de conta comigo e tal. E isso não aconteceu só em Paranavaí, isso veio de diversas cidades da região aqui, uma vez que as pessoas percebem esse meu embate em defesa de questões que diz respeito à população de Paranavaí. Da nossa parte também cumpre complementar que todo cidadão em pleno gozo dos seus direitos políticos e filiado a um partido tem o direito de participar, e o Diário do Noroeste, que ouve todas as pessoas, todos os projetos, entende que isso é legítimo e é o princípio da democracia. E falando um pouco de projetos, o que temos para fazer aqui nessa cidade, Ocesa? O que você pretende apresentar nesse período, eventualmente confirmando a candidatura? Bom, a princípio eu penso que nós precisamos colocar bem claro para a população, não só de Paranavaí, mas de todo o estado do Paraná, especialmente da região noroeste, qual é a função de um deputado. Porque eu tenho, assim, acompanhado a entrevista de outros colegas que são candidatos e eu vejo um discurso mais de executivo do que legislativo. Eu vejo falar em escola, eu vejo falar em indústria, eu vejo falar em obras, mas me parece que não é bem a função de um deputado.
O que a legislação brasileira diz? Que a função de um deputado é criar leis, fiscalizar o executivo e fazer proposições, ou seja, propor ao Estado solução de problemas existentes ou aqueles que venham a existir. Então, a função de um deputado dentro do mandato é ter essas preocupações. Eu vi candidatos dizendo que, pré-candidatos dizendo que vai fazer escola, vai fazer creche, vai fazer... Isso não é competência do Legislativo. Isso é competência do Executivo. E nós não podemos confundir competências. Mas no varejo da política isso é colocado como comum. Como mudar a cabeça das pessoas num período tão curto que a eleição deve ter aí, vamos falar, arredondando 60 dias? Eu acho que a gente tem que começar de algum lugar. A gente precisa começar a fazer a população pensar politicamente. Por exemplo, nós temos uma Câmara Legislativa hoje em Paranavaí que não representa em nada o interesse da população. Por que não representa? Está alinhada com o Executivo. Nós temos um caso específico que eu acho um absurdo. A esposa do presidente da Câmara é nomeada pelo prefeito como diretora da unidade de saúde, da UPA. Quem fiscaliza o Executivo numa situação como essa? Ou seja, se confunde. A população precisa cair na realidade de separar os poderes, as competências dos poderes. Eu fui candidato a vereador na eleição passada com um discurso de que a competência do vereador é fiscalizar o Executivo, a competência do vereador é propor leis, a competência do vereador é fazer proposições ao Executivo. Isso compromete o resultado prático? Eu acho que cria uma mentalidade. E na medida que essa mentalidade vai sendo criada, a população vai mudando o seu pensamento. Como eu coloquei aqui, eu estranhei em Paranavaí essa situação da população ver o político como se ele fosse o chefe, o poderoso, e a população subserviente. É o contrário. A população é o chefe, porque são eles que pagam o salário, porque são eles que elegem, e o político deve satisfação a eles. E aqui em Paranavaí eu percebo que as pessoas são muito subservientes ao político, e é o contrário. E essa mentalidade tem que ser mudada. Isso não parece uma tendência do tempo presente? Em que sentido você coloca? De que existe um chefe e esse chefe comanda. Não é um problema do tempo presente? Aí cabe a nós trazermos ao povo uma mentalidade nova. Eu digo assim, na perspectiva de não ser algo apenas local. Não, isso é muito relativo. Por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro, inclusive durante quase 7 anos eu trabalhei na formação de um partido novo e nós conhecemos a política do Brasil. E eu percebo Paranavaí uma coisa assim, muito bairrista, muito fechado. Você pega, por exemplo, o Umuarama já foi praticamente um distrito de Paranavaí. Olha o que está acontecendo com o Umuarama. A cidade está explodindo, crescendo, virando um negócio grande. Paranavaí parou. E por que parou? Porque a população se acomodou em os políticos fazem o que querem e ninguém faz nada. Então, se uma pré-candidatura viesse a se efetivar, se nós conseguirmos fazer a população de Paranavaí pensar diferente a respeito disso, já é um grande lucro para nós. Vermos a cidade com cidadania. Cidadania é o cidadão cobrar e exigir os seus direitos. Nós conseguimos fazer isso no Parque dos Ipês. Quando eu fui chamado ali por uma situação do ecoponto ali, a população estava meio perdida. Mas o que nós vamos fazer? Usa a força que vocês têm. Vocês são os eleitores, vocês são o povo, vocês mandam na cidade. E o que ninguém esperava acontecer em Paranavaí virou um movimento popular de pressão, de reivindicação, que resultou da paralisação de uma obra que já estava em execução. Isso vem mostrar o quê? Que a gente está conseguindo mudar a mentalidade das pessoas. E eu acho que isso é importante. Aliás, o senhor comprou algumas brigas grandes, vamos dizer assim. Uma delas no Ecoponto, antes teve a questão do lago do Parque Ouro Branco, que aliás, em que pé anda a questão do Parque Ouro Branco, senhor? Ainda está, vamos dizer assim, eu entrei com a representação no Ministério Público, foi instaurado um inquérito, aquela lagoa, ela é ilegal, que alguém disse assim, Zé, mas você criticar a lagoa do prefeito, você se torna impopular. Eu não quero popularidade em cima de ilegalidade. Para mim o que é legal e o que é ilegal. A lagoa não tem a documentação devida, autorizada,
pelo IAT, que é uma outorga. Quando foi feita aquela lagoa, na verdade, na época era o IAP e o IA, que era o Instituto da Água, eram separados. Então, o IAP, ele deu autorização para a prefeitura fazer lá o buraco lá e tudo. Agora, para desviar água para dentro da lagoa, precisava de uma outorga do IA, do Instituto da Água, que hoje está fundido, mas naquela época não era assim. E o Instituto da Água não deu essa outorga, e até hoje nem o IAT deu essa outorga. Ou seja, a lagoa é totalmente irregular. Eu tomei conhecimento de que aquela lagoa não tem projeto arquitetônico, projeto feito por um arquiteto, e que aquela lagoa ali, nós tivemos agora a chuva que alagou o Parque Ouro Branco ali, aquela lagoa fizeram uma parede ali que ela serviu como represa para a água do córrego Xaxim, que recebe todo o sistema de escoamento de água do Ouro Branco. Caiu ali o cano, porque ali tem uma tubulação que passa por baixo da lagoa. Ou seja, a água do córrego Xaxim, ela é desviada por baixo. Com aquela chuva veio uma carga de lixo e tapou a boca do cano. O que aconteceu? A parede da lagoa serviu como represa e foi subindo, estourou lá em cima no Ouro Branco, abriu uma erosão do tamanho do mundo. Ou seja, não tem um estudo técnico, não tem um estudo de viabilidade, não tem um projeto, porque eu já requeri da prefeitura o projeto e eles não apresentam esse projeto, não tem documentação legal. Então são contra essas arbitrariedades que eu não posso concordar. A lagoa não tem documentação, o Parque dos Ipês está esse problema lá da obra ser feita ferindo uma lei ambiental do município, e são várias outras coisas. Nós temos um teatro parado há 6 anos, a cultura de Paranavaí está prejudicada com isso. Nós temos uma rodoviária parada há 2 anos, nós temos a estrada ali do Caiuazinho, ali na Vila São João, Vila Rural, que a obra era para fazer 1 quilômetro de asfalto, fizeram 150 metros e parou. O que aconteceu com o dinheiro daquela obra? O que aconteceu com a estrada ali do Oásis, quando a prefeitura começou a fazer aquele projeto que enterrou milhões de reais ali dentro do chão no Oásis para fazer a prefeitura, e ninguém ouve mais falar dessa prefeitura, do novo Paço Municipal. Então essas coisas é dinheiro público. Agora nós temos uma saúde caótica. Eu tive a infelicidade de acompanhar o caso de uma pessoa que morreu por falta de atendimento médico, e a prefeitura enterrou milhões ali. E sem encontrar um monte de obras paralisadas, todas paradas. Essa fantasiosa obra da Guaporé, que está lá parada, porque tem um problema com a empresa que foi contratada. Ou seja, nós temos uma infinidade de irregularidades acontecendo dentro de Paranavaí, dentro dessa gestão, que eu acho que a mídia dá muito ibope para o que o prefeito fala, mas muitas vezes não vai atrás do que realmente está acontecendo. Ontem uma pessoa falou assim para mim: Zé, sabe o que eu acho interessante? É que você vai atrás. E o que eu faço? Eu só peço à prefeitura documentos. Porque a lei de acesso à informação, ela obriga o município a dar informações. E sabe qual é a maior surpresa? Eles não dão as informações, eles não dão documentos. Tanto é que tem 4 representações minhas de pedido de improbidade administrativa do prefeito no Ministério Público por sonegar a informação, e a lei da improbidade administrativa diz que sonegar a informação é ato de improbidade. Então Paranavaí está nesse clima de um monte de coisas que acontecem, e como as pessoas não vão atrás, eu vou porque sempre atuei politicamente quando morava em Brasília, e desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui dentro, o Rogério Lorizete sabe que ele sofreu comigo aqui por causa dos buracos dos asfaltos, e ele um dia falou assim para mim: Zé, eu achava que você não gostava de mim. Hoje, quando eu vejo você agindo do mesmo jeito, fiscalizando a prefeitura do jeito que você faz, eu passei a te admirar por não ser uma coisa pessoal contra mim. Não, isso é uma questão de cidadania. A minha percepção é cidadania. Agora, essa visão combativa que o senhor apresenta e esse histórico aí na cidade tem consequências naturalmente. Uma delas é até questionamento jurídico. Como é que o senhor está se virando para responder e quantos são? Bom, hoje eu sou presenteado pelo prefeito com 7 processos na justiça. E que todos eles me parece que o jurídico da prefeitura não é muito bom, ou o jurídico do prefeito, que é outra coisa imoral. Nós temos em Paranavaí
um procurador do município que é advogado particular do prefeito. Isso é complicado, porque onde é que separa o público do privado? Depois tem um outro detalhe. Todas as minhas críticas, ela é a uma gestão. E uma gestão não é pessoa jurídica. Então, eu não posso ser juridicamente representado contra mim quando eu não estou atacando uma pessoa física, eu estou atacando um sistema de governo. Inclusive, todas as minhas defesas, com várias jurisprudências nesse sentido, o próprio ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, ele um dia disse: quem não quer ser criticado não entra na vida pública. Por exemplo, eu estou pretenso candidato, pré-candidato a deputado, e a partir de agora eu vou tomar um monte de xingamento, de tudo. E eu tenho que fazer o quê? Respeitar o que as pessoas pensam. O que a gente vê em Paranavaí é uma gestão. Eu vou te dar um fato aqui para você pensar. O prefeito de Paranavaí tem 350 mil reais de pedido de indenização contra moradores de Paranavaí por não concordar com os posicionamentos dele. Ou seja, se você discorda, você é processado. Isso para mim não cheira, não fede. Ele pode me processar quantas vezes ele quiser. Se eu tiver que defender o interesse da população, e talvez seja isso que pesou nessa pressão para minha pré-candidatura a deputado, é que eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o interesse da cidade, com os problemas da cidade, com aquilo que afeta a população de Paranavaí. Mas dá um desgaste pessoal e até econômico. Não, para mim não. Porque quando você tem uma gestão igual essa de Paranavaí, eu tenho pelo menos 8 advogados que se propuseram a advogar para mim de graça. Simplesmente porque eles não concordam com isso que está acontecendo aí. Voltando para a campanha, o senhor fala e dá uma margem ainda para rever isso. É engano meu ou o senhor vai efetivamente pleitear? Não, a única forma de reverter essa situação hoje, até a essa reunião do partido que aconteceu, onde me intimaram a sair pré-candidato a deputado, até ali eu não tinha nenhum pensamento político nesse sentido. Tanto é que a minha pré-candidatura ela sai quase em cima da hora. Como você bem colocou aqui, os candidatos já estão na frente, já estão caminhando. Mas quando você tem um apoio do povo, você tem uma outra expectativa. Então, o que eu vejo hoje, onde eu ando... Rapaz, eu tô na rua, esses dias um camarada com um filho na moto bateu no vidro do meu carro, eu dirigindo, e eu tomei um susto. E eu abri o vidro do carro e ele falou: tô contigo. E eu nem pretensão política tinha. E eu sempre coloquei que não vislumbrava ser esse um momento para uma candidatura, para uma possível candidatura. Não conseguia vislumbrar isso. Mas a coisa foi se tornando uma bola de neve tão grande que a gente começa a enxergar com outro olhar essas possibilidades. Então isso me motiva bastante. O senhor colocou a questão da função do legislativo, que é uma missão importante, uma tarefa importante de esclarecer, mas quando a realidade bate a porta, no caso, sobretudo de um município desse porte, tem algumas questões que devem ser levadas paralelamente. No nosso caso, por exemplo, uma estrutura de saúde que cresceu, que dobramos de tamanho e que ano passado, por exemplo, houve um déficit bem maior do que se imaginava, e eu estou falando da Santa Casa, até por conta da Covid. Como dar encaminhamento a essas soluções? E aí já para a gente ganhar aqui mais um questionamento. A questão também de infraestrutura, que se fala no caso, a principal interligação com o Mato Grosso do Sul. Como trabalhar essas questões na prática? Você está colocando duas situações, essa questão da Santa Casa totalmente e da distintas, duplicação sim. da rodovia até... Bom, eu acompanhei esse processo da duplicação da rodovia junto com o Demerval Silvestre, ele foi candidato a prefeito e nós estávamos juntos no partido e nós discutimos muito esse tema. Eu vejo que é uma solução, até porque se não fizer isso, o Porto de Paranaguá vai perder muito para a economia do estado, uma vez que São Paulo vai escoar isso tudo para o Porto de Santos. Se o estado do Paraná não tomar uma providência urgente nessa questão da duplicação da rodovia e essa ligação com o estado do Mato Grosso, nós vamos perder muito, principalmente o agronegócio, porque os grãos que vêm do estado do Mato Grosso, que vêm por essa rodovia, nós iríamos sofrer uma perda muito grande.
Paranavaí ganha muito com isso, porque isso aqui vai ser um eixo muito forte, né, nessa questão do transporte. Eu acho que essa é uma prioridade para o governo do estado e que vai necessitar, com certeza, do apoio dos deputados estaduais, dos deputados federais, porque aí implica em governo federal. Então isso é uma prioridade principalmente para Paranavaí. Vai expandir toda a região do Noroeste, porque nós precisamos crescer o Noroeste do Paraná. Nós temos aqui uma Estamos população... falando de 1 bilhão de investimento, isso é viável? Vamos dizer, o retorno é viável. O retorno principalmente para as exportações pelo Porto de Paranaguá. Então eu acho que isso aí é ponto passivo. Acho que politicamente ninguém vai contra essa... Apesar que nós temos candidatos dentro de Paranavaí que exerceram o mandato de estadual e no princípio foram contra isso aí, mas não conseguiram vencer, então é aquela história, se você não pode com eles, junte-se a eles. Foi o que aconteceu. A questão da Santa Casa é um problema grave, questão da saúde aqui em Paranavaí, já vem há algum tempo isso acontecendo. Nessa gestão atual, parece-me que agravou mais a situação. A minha área é a área de saúde. Eu sou formado em psicologia, sou pós-graduado em psicanálise e em transtorno mental grave pela Universidade de São Paulo. E como muitas dessas coisas vêm estourar dentro do meu consultório. Porque, quer você queira ou não, quando o deputado Ricardo Barros era ministro da Saúde, ele veio fazer uma palestra aqui em Paranavaí, na Associação Comercial, e ele trouxe vamos dizer assim, uma prestação de contas do que ele fez como ministro. E eu fiz só uma pergunta para ele. Por que na prestação de contas dele não constava a questão da saúde mental? E ele deu uma olhadinha assim e ele percebeu que não tinha. Vou te dar um dado para você e todas as pessoas que são acompanhantes aqui do Diário, tanto nas redes sociais, no YouTube, quanto no jornal impresso, que é maravilhoso você ainda ter um jornal impresso, é uma coisa que não pode se perder nunca. O Diário do Noroeste mantém essa coisa. Você sabia que cerca de 70% das pessoas que estão dentro do sistema de saúde não estão com problemas biológicos, elas estão com problemas psicológicos? E como dar conta dessa demanda? Aí é que tá. Qual é o problema de maior dificuldade que nós temos em Paranavaí nesse sentido? Você não tem uma unidade de psiquiatria em Paranavaí. Se você precisar de um atendimento de emergência de psiquiatria, quem faz esse primeiro atendimento de emergência é o pessoal das ambulâncias ali do SAMU. O SAMU é o primeiro atendimento de emergência em surto psicótico, o que não deveria ser. Mas Paranavaí tem uma unidade de psiquiatria? Não tem. Não tem unidade de psiquiatria. A questão do atendimento de psicólogos aqui é super defasado. Por exemplo, eu fiz agora uma semana de avaliação gratuita para a população, e eu faço constantemente, porque as pessoas não conseguem esse tipo de atendimento dentro do serviço público. E a principal demanda, seja do paciente que está lá dentro, são as chamadas doenças psicossomáticas. São situações psicológicas que elas desencadeiam processos biológicos, físicos, ou seja, sintomas físicos, e que, quando a pessoa vai lá no médico, ele manda fazer exames e não aparece nada. Por quê? Porque não é biológico, é psicológico. Inclusive, ontem, 7 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Você poderia vir aqui no laboratório que atende a prefeitura? Eu falei, por quê? A fila estava virando quarteirão. E eu fui lá. A maioria desses resultados dão negativo. Por quê? Porque é problema psicológico. Então, eu entendo que hoje você precisaria ter uma atenção voltada para a psicologia e para a psiquiatria dentro do município de Paranavaí, que são duas áreas extremamente, dentre todas que estão deficitárias. Aproveitando a experiência do senhor, isso é uma realidade em outras cidades? Isso é uma realidade no Brasil. E depois da pandemia, então, se agravou. Por quê? Digo, realidade da rede. A rede funciona assim em outras cidades? Existem cidades no Brasil que são referência em termos de... Por exemplo, tem uma cidade no Rio de Janeiro, Volta Redonda. Eles têm um projeto de atendimento psicológico e psiquiátrico muito forte. A cidade reduziu acentuadamente. Eu estava vendo uma matéria que na Nova Zelândia, eles, em vez de ter atendimento, o primeiro atendimento, em vez de ser o SAMU, eles encaminham um psiquiatra, um psicólogo
no primeiro atendimento, não caso de acidente, essa coisa, no primeiro atendimento. E eles conseguiram reduzir acentuadamente o problema da saúde, tratando o lado psicoemocional da população. Então, isso é uma realidade. É claro que você fala assim, Zé, o Paranavaí vai inovar num sentido desse? Bom seria que fizesse. Não sei se faria, mas seria bom. E com relação à Santa Casa, e eu insisto nesse assunto porque parece que ela dobrou de tamanho. E tem que ser um tema relevante, nessa campanha, inclusive. Eu vou te dizer que quando eu vim morar em Paranavaí, eu tive o privilégio de conhecer a unidade 2 Morumbi, especificamente. Na época não tinha equipamento nenhum e acompanhei o processo de equipar aquilo ali. Posso dizer para você que Paranavaí tem uma das unidades médicas mais modernas do Brasil, que é aquela unidade ali. Agora é óbvio que quando você transfere, isso era uma instituição do Estado, foi construída por um grupo de pessoas da cidade, município e tal, e depois foi feita a doação para a Santa Casa. Por que isso? Porque para você montar uma estrutura física é fácil. Agora tem uma questão que é a mão de obra. Pra você ter uma ideia, Paranavaí está com uma deficiência de médico nas unidades de saúde que já tem, nos postos de saúde, na UPA. A UPA parece que tem 3 médicos só. Ou seja, houve uma defasagem na remuneração dos médicos dentro de Paranavaí, ao ponto deles não quererem mais atuar no serviço público. É mais negócio ser médico particular, que uma consulta lá é seus 150, 200 reais por atendimento que dura 10 minutos, do que você passar o dia todo dentro de uma unidade de saúde. Então, me parece que houve uma defasagem muito grande no salário, os médicos não quiseram mais atuar dentro do serviço público e isso gerou um caos. Se não houver uma valorização do profissional de saúde, nós não vamos resolver o problema nem da Santa Casa e nem da saúde pública de Paranavaí. E a Santa Casa ali, quanto você imagina que você gasta para manter só de servidor público dentro daquilo ali? Ali vai em torno de uns 500 servidores. Como que a Santa Casa vai bancar isso? Eu continuo achando que aquela unidade de saúde deveria ser do Estado. Ela vai dobrar o número de funcionários, essa é a previsão. Mas vai pagar como? A Santa Casa tá. Como vai pagar? Entendeu? Aí teria que buscar uma parceria com o governo federal, teria que buscar uma parceria com o governo do Estado. Eu penso que aí entra a atuação dos deputados. Outra questão que também é prática, mas ela acaba como demanda para o representante, a educação perdeu muito com a pandemia, com o distanciamento das crianças da escola, houve evasão, há hoje um ambiente, isso de relatos, de como reconstruir a educação. E aí já emendando outra pergunta, a questão da educação e a questão da Covid juntos geraram outro problema, geraram ou contribuíram, ou são consequências, enfim, ou são problemas paralelos, que é a questão social, do número de pessoas na indigência, número de pessoas, você pode pegar São Paulo como exemplo, mas Paranavaí é proporcional. Né? Como trabalhar esses dois temas? A gente sabe que eles, de alguma forma, estão intercalados. Educação e a ação social na perspectiva de resgate dessa comunidade em situação de rua. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão da educação. Eu acho que o Covid, ele, ao mesmo tempo que ele gerou um problema, ele fez a população se adequar a uma nova realidade, que é a educação à distância. A educação à distância ela surgiu nos Estados Unidos em 1945, quando os soldados foram para a guerra e eles queriam estudar e não podiam, os Estados Unidos criou os cursos à distância. Tanto é que hoje, me parece que o único caso que não há formação à distância é a medicina. Mas o resto, tanto é, eu sou formado em psicologia por uma universidade norte-americana e eu estudei à distância. Ou seja, eu aqui no Brasil me formei em psicologia nos Estados Unidos por uma universidade norte-americana, que é uma coisa super moderna. Então, eu creio que a pandemia veio criar uma adaptação, não só na educação. Se você pegar hoje, a maioria das empresas diminuíram a estrutura física, diminuíram o gasto e implantaram um sistema de home office. Então, a maioria das empresas hoje, o pessoal trabalha tudo em home office. Eles perceberam com a pandemia que poderia se adequar a uma nova realidade. Isso aconteceu. Na educação teve aspectos positivos, que são esses aspectos de, vamos dizer assim, uma nova adequação,
E houve o aspecto negativo, e aí é um fator extremamente psicológico. Existe uma doença hoje chamada nomofobia. O que é a nomofobia? É uma dependência total de tecnologia, celular, Facebook, computador. É uma dependência de redes sociais e da tecnologia eletrônica. Consequentemente, com essa prisão das pessoas dentro de casa, isso intensificou. Tanto é que se você tira um celular de uma criança hoje, ela surta. Isso é a nomofobia. Se você tira um tablet, ele grita, chora e faz uma confusão. Então, nesse aspecto, agravou essa situação. Sobretudo nas séries iniciais e no ensino médio. E as crianças, elas deixaram de ter um relacionamento chamado relacionamento interpessoal. Eu atendo muitos adolescentes e eles preferem as amizades virtuais do que as amizades pessoais dentro da sala de aula. Porque dentro da sala de aula ele sofre bullying, ele sofre discriminação, ele sofre preconceito porque ele é gordinho, porque ele tem um problema no dente, porque ele tem um problema de vídeo, usa um óculos. Então, na rede social isso não existe, na internet isso não existe. Então, eles acharam que ali eles estão mais seguros e, consequentemente, perderam esse contato. É um grande desafio para a rede pública de educação trazer esses alunos de volta. Na escola particular não sofreu tanto esse efeito. Por que não sofreu? Porque a escola particular tem uma outra dinâmica para tratar isso. Na escola pública, às vezes na escola particular, a direção da escola vai na casa da família saber por que a criança não está indo para a escola. Eu acho que seria vamos dizer assim, nós temos os agentes comunitários de saúde, que é uma turma que está precisando de muita ajuda dentro de Paranavaí. Os agentes comunitários de saúde estão sem uma gratificação que o governo federal deu e eles trabalham de casa em casa. Por que nós não temos esses agentes comunitários de educação visitando as casas para saber por que a criança não está indo para a escola? Eu acho que seria uma solução. Mas será uma função que já foi exercida em alguma medida pelo Programa Social de Repasse de Renda? Olha, a gente tem que ver essa questão do repasse de renda porque ele acabou sendo mais uma forma das pessoas se acomodarem, sabendo que o governo está mantendo. Vou te contar uma experiência desagradável. Eu estava no estado do Maranhão e eu fui visitar uma cidade do interior. E quando eu cheguei na cidade, era só buraco, a gente teve que deixar o carro fora porque você não entrava devido ao tamanho dos buracos. As pessoas tudo sentado nas calçadas e eu fiquei chocado com aquilo. E eu perguntei para a pessoa que me acompanhava por que daquilo. Ele disse, olha, isso aí é o Bolsa Família. As pessoas ficam aguardando entrar um dinheirinho, o comércio só sobrevivia por causa do Bolsa Família. As pessoas pararam de trabalhar. Você entende? Então tem muitas pessoas que se ela tem essa vantagem, na minha opinião, o governo tem que estimular principalmente os cursos técnicos. Porque veja o que está acontecendo no Brasil hoje. Você tem uma demanda enorme de vagas, mas essas vagas exigem formação. Qual é o problema do desemprego do Brasil hoje? Falta de qualificação profissional. Não é que não tem vaga de emprego, não tem a formação. Por exemplo, Paranavaí tem o privilégio de ter o Instituto Federal, que é um instituto de qualificação profissional. Então, eu penso que seria nessa direção. Ao invés de você estimular esses programas sociais que você está dando dinheiro para a população, eu acho que você deveria dar a elas qualificação, condicionar isso. Não está dentro de um programa de qualificação, de educação, não recebe. Até que isso seja, tem que ser uma coisa obrigatória. Eu lembro quando o Fernando Henrique, esse programa não começou na gestão do PT, começou com o Fernando Henrique. E qual era a pessoa para poder receber esse benefício? Ela tinha que ter os filhos matriculados na escola e apresentar a frequência do aluno ali para receber. Então precisa se resgatar a origem desse projeto. Você falou sobre a questão social que nós temos em Paranavaí hoje, que é a questão das pessoas na rua. Vulnerabilidade ou em situação de rua mesmo? Situação de rua. Nós temos um problema em Paranavaí, que se você for ver as pessoas que estão em situação de rua, a maioria deles não são do estado do Paraná e não são do Brasil. São pessoas que estão fugindo de um sistema de governo falido, que é o socialismo em todos os países, ele está falindo as pessoas, enquanto os comandantes são milionários, o povo
que é a base do discurso, né? Ah, porque tem que ajudar o pobre. O pobre está morrendo de fome e os comandantes do poder, que a gente viu na Venezuela, o que aconteceu ali. Quantos venezuelanos tem aqui no Brasil? Nos semáforos aqui? Ontem eu estava tomando um café e uma família de estrangeiros dessa sentada na calçada e uma criança entrava lá na cafeteria com um papelzinho: me ajude para ajudar a minha família. Uma criança não tinha mais do que 4 anos. E o rapaz da lanchonete pegou todo o estoque de salgadinhos que ele tinha lá e botou na sacolinha e deu para o menino. O menino saiu, foi lá fora e voltou com o mesmo papelzinho e ficou mostrando para todo mundo. Ou seja, nós temos um problema que tem que se resolver, o que está acontecendo na fronteira do Brasil e qual é Imaginemos a questão da guerra da Ucrânia. Você viu quantos ucranianos vieram para o Brasil e eles foram recebidos e alocados, foi criada toda uma estrutura para receber. O Paraná foi um dos que mais recebeu. O Paraná foi um dos que mais recebeu o pessoal da Hungria, né, da Ucrânia, vindo da guerra. E por que esse mesmo trabalho não é feito com essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Né? Eu penso que na hora de entrar no país, dessas pessoas entrarem, eles são refugiados de uma guerra injusta. Não é uma guerra de armamento bélico, mas é uma guerra de ideologia, que eu acho que é pior ainda, porque a situação que a gente está vendo nos países aqui em volta do Brasil é absurdo. E está estourando um problema social dentro do Brasil. E Paranavaí, o Noroeste, o Paraná em um todo, que está aqui na fronteira com esses países, está suportando uma demanda. Então, eu diria que isso é mais um problema de governo federal e as fronteiras do Brasil e como lidar com esse problema para evitar que venha estourar aqui dentro da cidade, igual a gente está vendo. Se a gente prestar atenção, o grande problema não são moradores do Brasil, não são brasileiros, não são moradores do município nem do estado. São pessoas, esses malabares que ficam aí, são argentinos, são bolivianos, são Paraguai, Venezuela principalmente. Então você vê que a gente precisa resolver um problema que ele é um problema mais diplomático, seriamente diplomático, do que nós somos a ponta aqui embaixo. Nós estamos absorvendo aqui embaixo um problema que precisa ser discutido de uma forma mais ampla. Por alinhamento partidário, a gente já imagina, mas é importante registrar isso. Quem são os seus candidatos a governador e à presidência da República? Bom, a princípio eu sou frontalmente contra a esquerda. Depois que o Brasil passou por 13 anos, e eu posso falar de carteirinha que trabalhei dentro da presidência da República há muitos anos, foi a pior desgraça para o Brasil, foram 13 anos de esquerda. Tanto é que nós temos aí um Supremo aparelhado até hoje, um presidente que sai da prisão por uma canetada quando ele foi condenado por um colegiado. Não entendo como que acontece isso no Brasil. Então, a princípio, eu sou frontalmente contra qualquer tipo de governo de esquerda. Não importa quem seja. A ideologia vai acabar virando uma Venezuela, como a gente já viu. Então, o meu partido é alinhado com o Bolsonaro como presidente da República. E eu, como evangélico, assim, se você perguntar, você concorda com tudo que o Bolsonaro fala? Não, eu acho que ele deveria ter um porta-voz. Talvez fosse melhor para ele e para o Brasil, né? Mas, em termos de uma mudança no país, eu acho que agrega muito. E o meu partido está alinhado, eu tenho que seguir a orientação do partido. Consequentemente, a nível nacional, nós vamos apoiar a candidatura do Bolsonaro por uma questão partidária também. Por uma questão ideológica, eu não sei se dentro da minha ideologia como evangélico, como pastor, eu acho que agrega muito. Mas eu acho que precisava se medir muito. Eu acho que religião e política, ela não deveria ser feito religiosamente, ela deveria ser feito como uma conscientização política, não de forma religiosa, como se a igreja fosse, vamos dizer assim, curral eleitoral. Isso para mim não existe. Muitas vezes a ideia de que vamos botar o cara lá porque ele é radicalmente evangélico. Não sei se isso ajuda. Eu acho que o cara tem que ser radicalmente competente, capaz para exercer aquilo que ele está fazendo. Penso dessa forma. Mas o partido está alinhado com o Bolsonaro e nós vamos defender essa bandeira sem problema nenhum, não há dificuldade. Dentro do Estado, o partido está alinhado com o governador Ratinho. Acredito que
não vejo possibilidade de alguém tirar dele essa candidatura. Eu vejo a candidatura do Requião como um palanque para o Lula dentro do Estado, porque se não for, não tem palanque. Então, não sei se vinga essa para ganhar uma eleição. Acho que ninguém tira do governador, então nós estamos alinhados aí. Meu partido vem com a chapa completa para deputado federal, 31 e 55, 31 federal e 55 estaduais. E esse é o nosso projeto. O senador, o partido decidiu alinhar com a indicação do presidente da República aqui. Então nós vamos vir com um suplente dentro de uma composição indicado pelo presidente. Perfeito. Ô Zéza, o Diário do Noroeste está vivendo o ano 67 e tem uma tradição de defender as bandeiras do Noroeste, da região, enfim, de todos os municípios. E sempre na perspectiva de colaborar e de ouvir as pessoas. Mais do que colaborar, ouvir o que as pessoas têm a dizer e fazer disso aí sim algo que possa ser útil socialmente. As eleições de 2022 serão acompanhadas por nós nessa mesma perspectiva e vamos deixar aberto então para todos os candidatos para que possam expor os seus pensamentos e que assim que houver algo relevante, algo novo que possa compartilhar, o Diário fica de portas abertas. Muito obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço esse convite. Fiquei muito feliz de ver essa posição do Diário. Mas o Rosés é um cara que chegou agora, ninguém sabe. Mas vocês não me trataram diferente dos outros candidatos. Isso se chama democracia. Isso se chama Estado Democrático de Direito, onde todos são iguais e têm direitos iguais. Quero aproveitar para apresentar aqui o meu amigo Reginaldo. Reginaldo é o nosso vice-presidente do partido aqui na cidade, está comigo aqui. Era para estar o nosso líder da juventude PTBista aqui de Paranavaí, que a gente está indo para Curitiba agora. Hoje nós temos um dia lá no partido, vai ser um dia decisivo sobre a questão das pré-candidaturas. Nós estamos indo para lá agora e eu que agradeço essa atenção de vocês aqui, essa abertura. E a gente também está à disposição, a hora que vocês entenderem que nossa opinião serve para alguma coisa, nós estamos à disposição. Perfeito, agradecer então ao Reginaldo por estar conosco também. E se algo ainda não foi dito ou não foi perguntado, fica à vontade. Olha, eu só penso que Paranavaí precisa, como eu disse, mudar a mentalidade política. Criar uma mentalidade de cidadania, onde o cidadão conhece os seus direitos, reivindica os seus direitos e faz disso uma realidade. Eu penso assim desde criança. Como eu disse, eu nasci em Brasília, a gente respira isso 25 horas por dia. Inclusive, poucas pessoas sabem que aquele processo de cassação do governador do Distrito Federal em 2010, 2011, por aí, eu participei efetivamente daquele, inclusive pedi cassação de deputados que caíram, e isso faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, recentemente eu pedi a cassação do prefeito de Paranavaí. Por entender, é uma questão mais que lógica, essa situação que foi criada em Paranavaí com respeito ao Port Royal. Uma situação plenamente política para tirar um concorrente que poderia prejudicar a candidatura de um deputado federal alinhado com a prefeitura. E criou-se uma situação totalmente absurda, esdrúxula. Então eu fiz uma coisa, eu falei, eu vou mostrar para Paranavaí como é que funcionam as coisas aqui. Eu peguei um processo, aquela malfadada frase do Xerecade, e entrei com um pedido de cassação do prefeito, baseado numa lei federal, que a Câmara ignorou completamente a lei. Mas eu não tinha objetivo de cassar o prefeito, eu tinha o objetivo de mostrar à população de Paranavaí que nós vivemos uma realidade aqui onde o Executivo e o Legislativo se fundem. Essa é a minha preocupação com a questão de deputados no Estado. Que o deputado é eleito para fiscalizar, então ele não pode alinhar. Por exemplo, meu partido está alinhado com o governador. Não significa que, governador, é assim? Vamos lá, é assim. Não. Se o governo está fazendo alguma coisa boa para a população, nós vamos apoiar. Se o governo está fazendo alguma coisa que nós entendemos não é bom para a população, vamos ser contra. Então, vamos imaginar que dentro de Paranavaí não há oposição à gestão pública. Então, se criou uma situação onde eu criei uma situação que o prefeito foi alinhado com o Port Royal, no mesmo processo, sendo que
O do Porto Real é menos grave. O do prefeito é muito mais grave, inclusive está na justiça. E a Câmara, de uma forma infantil, sumariamente arquivou uma denúncia mais grave e manteve com o objetivo de caçar o Porto Real. Quer dizer, nós temos um problema grave dentro da nossa cidade nesse contexto entre não se separa o executivo do legislativo. O legislativo é serviente ao executivo dentro de Paranavaí. Isso é um perigo. Isso é um perigo a nível municipal, um perigo a nível estadual. O Estado jamais, eu penso que o meu partido jamais vai concordar em dizer, sim senhor governador, naquilo que não atende à necessidade da população. Eu, particularmente, como pré-candidato, eu acabei de expor a minha opinião. Eu conheço o Bolsonaro antes dele ser presidente da República. Eu trabalhava na Câmara, a gente se encontrava direto, tenho muitas fotos com ele, conversamos muitas vezes, entendeu? E eu concordo com tudo que o Bolsonaro fala e faz, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Como, se vamos supor que amanhã, numa hipótese de uma candidatura sacramentada e uma eleição sacramentada, pelo meu partido estar alinhado com o governador, eu vou dizer sim, senhor governador? Não. Se o governador não tiver correto, alinhado com aquilo que diz respeito ao interesse da sociedade do nosso Estado, eu vou dizer não. Sem nenhuma preocupação com isso. Então eu acho que isso tem que acontecer dentro de Paranavaí. Essa situação do Porto Real ficou muito desagradável para a nossa cidade. A nossa Câmara está deixando muito a desejar e isso tem que refletir de cima para baixo. Estadual tem que ter um pensamento diferente nesse sentido e refletir aqui dentro. A gente precisa mudar essa mentalidade política dentro de Paranavaí. Obrigado, Oséias Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB. Pelo PTB. Muito obrigado. Eu que agradeço. E parabéns ao Diário do Noroeste por essas iniciativas. E diga-se de passagem, eu estive aqui pela primeira vez em 2010, eu morava em Brasília. E eu vim fazer o lançamento de um livro aqui e tive o privilégio de conhecer, eu não me lembro se o nome dele era Eliseu? Euclides Bogoni. Uma pessoa fantástica. E ele me convidou para vir aqui, eu dei uma entrevista, eu nem imaginava que vinha morar em Paranavaí. E quando vim a Paranavaí pela primeira vez, eu tive esse privilégio de sentar aqui nesse lugar que eu estou aqui hoje. Então isso é maravilhoso, é um espaço extremamente democrático. Eu que tenho a agradecer. Euclides Bogoni é fundador do Diário do Noroeste em 1953. E 1955, melhor dizendo. 23 de outubro de 1955. De lá para cá, uma jornada que agora viu um processo de transição. Nós estamos vivendo essa etapa. E como eu já disse... Sem perder a essência, né? Essa é a grande razão de ser do Diário do Noroeste. É a essência e a absoluta transparência nos atos que nos torna uma empresa perene, apesar das dificuldades diárias que são comuns a qualquer negócio, a qualquer empresa, sobretudo de comunicação que tem suas particularidades. Com essa modernidade da tecnologia e do digital, manter o que vocês estão fazendo aqui é extraordinário. Parabéns. Perfeito, muito obrigado.